Deus não age na indecisão. Deus não age na indecisão. Presta atenção. Nós precisamos ter uma determinada decisão, como disse Santa Teresa d'Ávila. Bom dia Solange, bom dia querida. Bom dia, estamos iniciando nossa live. Jéssica, bom dia. Bom dia. Olha só. Hoje nós vamos falar disso, dessa determinada decisão que nós precisamos ter, para que nós possamos progredir. Bom dia, Jussi, bom dia. Bom dia, olha que linda dessa música que está ao fundo tocando, Tiago Brado e Eliana, olha só, bom dia, determinada decisão, ó. Vamos chamar mais gente para estar aqui conosco, vamos convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Nesse momento, nesse dia, vou mandar aqui, gente, o link para várias pessoas, vou começar a convidar esse povo para que estejam aqui. Olha só. Vamos lá. E vocês vão ficando com esse fundo musical aí, olha. Vou até aumentar um pouquinho o som aqui. Aumenta o som, pessoal. Olha só. Tô chamando mais pessoas aqui. Chama aí, gente. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Porque tem muitas pessoas que precisam, né, ouvir a palavra de Deus. E às vezes a pessoa tira um minutinho, uma palavra que ela ouça já vai fazer a diferença na vida dela, né? Vamos lá? Mais um pouquinho. Vamos convidar mais gente. Eu te convido a convidar mais pessoas. Olha, determinada decisão. Gente, olha que coisa linda, maravilhosa, gente do céu. Olha só. O amor que faz com que a minha vida seja movida, né, em direção à santidade. O reino dos céus é para os violentos, gente. Não é para qualquer um não, tá? Já vou avisando. E será que você é essa pessoa violenta no amor de Deus? Violenta no sentido, não no sentido de uma pessoa brava, uma violência negativa, mas uma violência que faz com que você mude, que você vá adiante, né? Pronto, já mandei para todo mundo, agora vamos lá. Deixa eu ir diminuindo aqui o som para que eu possa falar com você direitinho. Pronto, tirei ali o som. Gente, hoje eu quero dar 4 passos para vocês, olha só, 4 passos, para que nós possamos ser decididos, tá bem? Eu vou ver se eu começo a colocar nessas lives agora alguns passos, algumas dicas, algumas coisas nesse sentido, para facilitar, porque eu acho que didaticamente fica melhor, não é? Porque quando nós ficamos com uma frase, uma palavra, e a colocamos em prática durante uma live, um livro, alguma coisa, isso é o que nos movimenta a sermos diferentes. Então nós precisamos sempre sair de uma live, de um livro que nós lemos, de uma missa, de um culto, nós temos que o quê? Tirar pelo menos uma palavra, tirar pelo menos uma frase, tirar pelo menos, não é, Roseli e Régia, né? Régia Aragão. Nós precisamos sair com aquilo ali e praticar. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, eu leio um livro, nem que seja uma frase, eu tenho que colocar em prática. Uma frase que para mim, né, ou de repente um contexto geral daquele livro que fez sentido para mim, eu vou aplicar na minha vida. Porque eu sempre digo, senão fica com obesidade intelectual, né? Tem pessoa que é obesa intelectual. Já ouviu falar nisso? Bom dia, Rosimari. Pessoas com obesidade intelectual, ou seja, pessoas que estudam, frequentam cursos, frequentam cultos, frequentam igreja e só tem obesidade intelectual. Ela sabe tudo intelectualmente falando, mas não aplica no dia a dia. Não é, Franciele, Helenice, Edna Costa, querida? Então, o que nós devemos evitar essa obesidade intelectual? Nós devemos evitar ler um livro e não aplicar. Assistir um culto, né? Participar de um culto, participar de uma celebração da Santa Missa, uma palavra, alguma coisa, e não colocarmos isso em prática. De repente vai numa palestra, não colocar em prática. Então essa obesidade intelectual não serve para nada.
Vanessa, bom dia. Então, de agora em diante, eu vou colocar para vocês, assim que eu senti no coração, claro, sob sempre a orientação de Deus, passos. Então, hoje eu vou dar para vocês 4 passos. 4 passos para quê? Para que vocês possam levar adiante o que nós estamos pregando aqui, tá bem? O que nós estamos falando aqui. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, ao final dessa live, eu vou deixar os 4 passos, tá? Vou deixar no comentário assim que eu publicar essa live. Eu vou deixar os 4 passos, vou falar deles aqui, mas vou deixar por escrito, para que você possa depois fazer comentário embaixo dessa live. Gente, como que, principalmente lá no canal do YouTube, se você for lá no comentário e fizer comentários, mandar para outras pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai mandar para outras pessoas. Então, faça essa caridade, não é? Faça uma ação concreta todos os dias. Então, você vai lá, clica nesse mesmo vídeo que eu vou deixar publicado no YouTube e aqui também no Instagram, porque eles têm uma forma de encaminhar. Quanto mais acessos tiver, mais eles recomendam. Então, nós precisamos disso, né? Para poder multiplicar a palavra de Deus. Então, toda vez que você assistir um vídeo, mesmo que não sejam os meus, não é? Vídeos importantes, vídeos que sejam bons, que evangelizem, você faz isso. Comenta, porque aí a plataforma entende que aquele vídeo, que aquilo é importante e vai compartilhar automaticamente. Bom dia, Solange, querida. Bom dia, Júnior, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só. Então, vou deixar para vocês aqui 4 passos ao final, tá? Do que nós falamos na live, porque nós iniciamos falando o quê? Deus não age na indecisão. Bom dia, querida, bom dia. Olha só, bom dia. Deus não age na indecisão. Essa é a palavra que Deus deu o comando. E aí, ontem eu estava preparando essa live, porque ontem eu consegui preparar, tem vezes que Deus fala assim, é outra coisa, mas ontem eu consegui. E ele me deu quatro orientações, para que nós possamos ter o coração mais decidido, não é? Como Santa Teresa d'Ávila diz, determinada decisão. Tem uma música linda do Tiago Brado, da Eliana, na verdade, ela canta com o Tiago Brado, em um determinado momento eles cantam juntos, é muito lindo, esse dueto que chama Determinada Decisão. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia o seguinte, deixa eu ler para vocês aqui, vou ler aqui no outro computador, tá? Vou ler para vocês o que ela disse. Para aqueles que querem ir por esse caminho, ou seja, de oração, de intimidade com Deus, que o levará a beber dessa água da vida, digo que é muito importante, olha só, prestar atenção em como irão começar. Em tudo com uma imensa e muito determinada decisão. Por que ela repete determinada decisão? Porque tem que ser firme. Sabe aquela decisão firme? O propósito firme de seguir? E ela diz isso no livro Caminho da Perfeição. É lindo, Caminho de Perfeição. Esse livro dela é maravilhoso, eu já li. É realmente um caminho, um roteiro. Não parar até chegar a ela, ou seja, a união com Deus. Venha o que vier, suceda o que suceder, dando o trabalho que der, murmurando quem quiser murmurar, quem que for, até chegar lá, mesmo que se morra pelo caminho. E essa morte, gente, muitas vezes é a morte do homem velho. Para eu chegar num caminho de santidade, eu tenho que morrer. Aquela pessoa velha, aquela mulher velha, aquele homem velho, né, Bruno? Nós precisamos mudar. E hoje Deus está falando muito claramente, né, através dessa Deus não age na indecisão, você tá. Vou fazer uma pergunta para você aqui, e você vai responder no seu íntimo, se você quiser responder aqui. Quem aqui está para tomar uma decisão? Está orando, né? Pedindo assim, Senhor, rezando, Senhor, me ajuda, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, rezando pelos seus, rezando por uma causa. Há muito tempo está rezando, mas não tomou a decisão que Deus já deu o comando. Para e pensa. Quando nós rezamos por uma situação, Deus sempre dá um comando para que nós possamos fazer, porque Ele vai fazer a parte dele, mas eu sempre brinco que, né, brinco não, eu falo, e isso eu sinto que é no meu coração que é verdade, que nós vamos fazer o 0,0000000,1. Deus vai fazer 99,999999. Só que se eu não fizer esse 0,00001,
o negócio não vai andar, não é? Então, Deus não vai agir na sua indecisão. Muitas pessoas, elas ficam esperando que Deus faça, mas ela não faz a parte dela. Gente, eu já falei isso inúmeras vezes. Mas Deus tem suscitado no coração para falar de novo, Dani. Deus tem suscitado de novo. Gente, Nice, fala isso, Cleonice, não é? Deus está falando ali. Fala isso para as pessoas. Eu preciso de um povo decidido, eu preciso de um povo que tem uma determinada decisão, como Santa Teresa d'Ávila disse. Eu preciso dessas pessoas que tenham esse coração decidido. Eu preciso para o meu reino se instalar, não é? Para que o meu reino se instale, eu preciso desse povo decidido, gente, porque eu vou te falar. Quem decide seguir o inimigo é decidido. Os bichos são perseverantes. Agora, e nós, o quanto nós somos titubeantes, né? Estamos titubeantes diante das coisas de Deus. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais aqui. Olha só, o que eu quero falar para vocês. Para que nós possamos receber a graça de Deus, não é, Dani? Olha lá, ela tá dizendo aqui, ó. Sim, olha só, nós oramos, nós pedimos. Não sei vocês, mas eu peço para Deus todo dia, tá? Todo dia eu tenho alguma coisa para agradecer e para pedir. Todo dia. Não passa um dia na face dessa terra que eu não peço algo para Deus. Porque eu vou pedir para quem? Vou pedir para quem pode, né? E para quem vai me levar para um caminho do bem. O inimigo também pode? O inimigo pode, mas só que Deus é que vai me levar para o caminho do bem, né? Os ensinamentos. Então, olha só. Eu falei lá no comecinho para vocês, Deus não age na indecisão. Deus não vai atender a prece de uma pessoa que não sabe o que quer. Deus não vai atender a prece de uma pessoa que não sabe pedir. Deus não vai atender uma prece de uma pessoa que é inconstante na oração. A pessoa pede uma vez e espera que o céu se mova. Deus pode atender você apenas uma oração? Claro que pode. Vou repetir. Deus pode te atender numa simples prece, numa simples oração? Pode. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele não vai agir num coração inconstante, num coração indeciso. A pessoa não sabe o que quer, não sabe aonde está, não sabe para onde vai, não sabe o que ela deseja. Como que Deus vai agir num coração desse inconstante, Bernadette, Kate? Como Deus vai agir? Entende? Então, nós precisamos, olha só, os 4 passos que eu vou dar para vocês. E eu pedi a vocês que depois, ao final, vou colocar esses 4 passos por escrito. E vou pedir para vocês fazerem um comentário lá, se faz sentido, se não faz sentido, tá? Se vocês querem compartilhar com alguém, para poder também essa pessoa saber esses 4 passos. Qual que é o primeiro passo? Súplica confiante. Eu tenho que pedir a Deus já acreditando que ele vai fazer. Eu tenho que pedir a Deus já crendo que ele é suficientemente poderoso para alcançar essa graça. A pessoa, a Dani está dizendo, é para mim essa palavra. Então recebe, mulher, recebe, porque Deus está falando aqui. Eu falo, Deus, ele fala, ele derrama graças todos os dias. Só que tem gente que não pega, né? Então, que bom que você pegou, tá bom? Fiquei feliz por você. Olha só. Deus não age na indecisão. Então faça a sua oração, mas faça a sua oração confiante. É uma oração assim, Deus, eu sei que o Senhor é capaz de realizar. Nisso, mas o que eu estou pedindo é impossível. Mas é aí que Deus vai agir, filho. Se fosse possível, eu fazia. Se fosse possível, você fazia, não é não? Então, Deus vai agir no impossível, é no extraordinário. Já ouviram falando isso, não é? Então vamos lá, os 4 passos. Súplica confiante. Não titubeie. Nada de, não sei, talvez Deus pode atender. Ele pode. Agora tem que entender que talvez ele não queira, porque aquilo não vai fazer bem para você ou para outras pessoas. Não é? Esses dias eu estava com o padre Adriano Zandoná lá na Canção 9 e ele falou assim, tem mulheres que fazem uma oração, né? Ai, Senhor, que eu emagreça e a outra engorde. Isso não é oração, né, gente? E, né, isso é praga, quer jogar praga no outro. Então, claro que dependendo da tua oração, Deus não vai atender, porque talvez não seja bom para você. E Deus vê lá na frente, tá? Então, entendendo isso. Uma escuta qualificada. O que é essa escuta qualificada? O segundo item, escuta qualificada.
É eu escutar a Deus, não só ouvir, eu escutar realmente a Deus. E eu vou escutar a Deus muitas vezes no silêncio. Muitas vezes, essa escuta qualificada de Deus, para que eu tenha essa escuta qualificada, eu preciso estar em silêncio. Vou repetir. Eu preciso ter escuta qualificada de Deus. Não apenas ouvir, mas escutar. Mas muitas vezes essa escuta qualificada da voz de Deus exige silêncio. Silêncio interior. Por que, Nício? Porque o inimigo vai falar também. Conhece aquela voz? A voz de Deus e a voz do inimigo. Então, na nossa mente, ecoam duas vozes. A voz de Deus e muitas vezes, dependendo de como a pessoa está emocionalmente, a voz do inimigo também. E o inimigo age no nosso pensamento e nas nossas emoções. Então, dependendo, se você está em intimidade com Deus, você vai ouvir muito mais a voz dele. Se você está desconectado com Deus, você vai ouvir muito mais a voz do inimigo. Isso acontece comigo, acontece com você. Então, essa escuta qualificada exige que eu esteja em silêncio, ou seja, fora dos barulhos do mundo, para discernir qual é a fala, de quem é a voz. Se a voz é de Deus ou se a voz é do inimigo. Nisso, como que eu vou saber se é a voz do inimigo? Vai na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. O que tiver fora dela vem do inimigo. Simples assim. Entende? Então, essa escuta qualificada que eu preciso ter da voz de Deus para não confundir com a voz do inimigo, eu falo sempre aqui do lado direito, tá? A voz de Deus, a voz do inimigo, o lado esquerdo, só para ficar didaticamente, né, correto, fácil de lembrar. Mas essa escuta qualificada que eu preciso ter de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele e muitas vezes eu vou estar no silêncio para ouvir a voz de Deus, porque se eu estiver em meio ao barulho do mundo, muitas vezes eu não vou conseguir ouvir. E não é que Deus não esteja falando, é porque talvez eu e você não estejamos ouvindo porque o barulho do mundo está atrapalhando o silêncio para que eu ouça a voz de Deus. Certo, Frank? Certo, Eila? Entende? Leila, tudo bem, querida? Então, olha só. Eu já dei duas chaves aqui para vocês. Tá? Súplica confiante e o que mais? Escuta qualificada. Agora, a terceira chave, o que que é? Obediência irrestrita e cega ao comando de Deus. Isso, como isso? Então eu tenho que ficar cega, eu tenho que fechar os olhos para tudo. Você tem que fechar os olhos carnais e enxergar com os olhos da mente. Primeiro, nós não enxergamos, né? As pessoas falam assim, meus olhos que enxergam, nós enxergamos com a mente. Isso aqui é só uma lente, não é? Isso aqui, os nossos olhos é só a lente. Nós enxergamos com a parte do cérebro que está aqui, localizado na parte posterior da nossa cabeça, tá? Bom dia, amada, coisa linda! Ai, Deus abençoe você. Então, olha só. Nós precisamos ter essa obediência cega. O que eu quero dizer com isso? Porque se eu estou conectada com Deus, se eu fiz uma súplica confiante, se eu estou atenta e conseguir ouvir a voz de Deus, eu tenho que obedecer a voz de Deus, não é? Eu tenho que obedecer a voz de Deus. Porque que adianta eu ter conexão com Deus? Que adianta eu fazer uma oração fervorosa, acreditando e depois não obedecer? Gente, muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós rezamos, querendo que Deus fale o que a gente quer ouvir. Já começa por aí. E depois que Deus fala, não, isso aqui não serve. Gente, nós precisamos estar atentos ao comando de Deus. E muitas vezes Deus vai dar um comando firme, duro. No sentido de, larga essa vida de prostituição, de miséria, de desgraça e vai viver a tua vida, uma vida de abundância. E é desafiador obedecer à voz de Deus. Eu não estou dizendo que é tranquilo. Eu estou dizendo que se nós obedecermos, nós teremos esse coração decidido, porque a decisão faz parte disso.
De deixar aquele homem velho, aquela mulher velha e eu fazer uma vida nova. E eu ter uma vida nova. Mas para eu ter uma vida nova, eu tenho que desapegar do velho. Eu já falei isso para vocês. Como Deus está me dando bênçãos, se eu estou aqui agarrada, digamos aqui, ó. Estou agarrada com velhos hábitos. Digamos que essa caneta é um velho hábito. E Deus está falando, abre a mão, filha, que eu vou te dar bênção. E eu não consigo abrir a mão, porque eu estou apegada aqui. Agora, quando eu soltar isso aqui, a minha mão se abre para as graças de Deus. Então nós temos que desapegar daquilo que é antigo. E isso pode ser hábitos, pode ser coisas, pode ser pessoas. Gente, eu passei sábado e domingo fazendo faxina na minha casa. De novo. Eu faço faxina com muita frequência. Mas eu senti que precisava dar mais uma mexida aqui. E eu coloquei meu altar ali. Eu fiz um lugar de oração. Agora ficou top demais. Mas eu preciso desse movimento para o quê? Cada pouco eu dou uma olhada e falo, nossa, isso aqui, esse papel, para que eu guardei? Eu jogo fora. Essa roupa, para que tá aqui? Eu não uso, vou dar embora. Eu preciso dessa faxina no plano físico, no plano mental, no plano espiritual, para limpar a minha alma. Outro dia eu ouvi de um sacerdote exorcista, Elisa, um sacerdote exorcista, ele dizendo... O demônio ama desorganização, local escuro, lugar bagunçado. Olha lá, Dani, eu também fiz faxina sábado. Mulher, olha, eu não fiz nem minhas unhas essa semana. Finalizei a faxina antes, era 10 horas da noite quase. Eu passei 2 dias, claro, fui à missa, fiz minhas orações, fui à academia. Mas sábado, principalmente, eu trabalhei o dia inteirinho. Porque eu senti que precisava dar uma limpada aqui. Que precisava dar uma mexida. Então, Cristina, nós precisamos entender que nós temos que obedecer o comando de Deus. E não é ouvir a voz de Deus e de repente, depois eu faço. Não, é agora. É agora, é nesse momento. Deus está dando comando para fazer agora, nesse momento. E se nós não fazemos, nós nos tornamos filhos desobedientes, como foi Lúcifer. Então, gente, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de uma evolução espiritual. Eu estou falando para você, para que nós possamos ter essa evolução espiritual, nós precisamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus é muitas vezes não fazer a minha vontade. Porque a minha vontade nem sempre coincide com a vontade de Deus. Quase nunca, né? Porque geralmente a parte carnal... Então, à medida que nós fomos aproximando... de Deus, tendo intimidade, vai ficando mais fácil obedecer. Mas no início, quando nós estamos vivendo completamente na carne, é muito desafiador obedecer a Deus, porque Ele vai dar o comando e a carne vai falar, não faz isso não, gente. Não faz isso não, né, Joyce? Não faz isso não. Por quê? Porque a carne quer o quê? Que nós permaneçamos na carne, não no espírito. Mas nós somos espírito. Nós somos pessoas... espirituais, aliás, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espírito, né? Deus criou o nosso espírito. E depois esse corpo aqui, ele vem e ele está vindo para se purificar. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, muitas pessoas vivem como se fosse humano, vivendo só uma experiência espiritual. Tudo bem, eu pego daqui, dali e tá tudo certo. Então, nós precisamos mudar esse conceito. Por quê? Porque esse foi o conceito que o homem deu. Mas Deus nos fez espírito, Ele soprou sobre nós. Quando Ele diz, e Deus soprou, Ele trouxe o quê? O espírito sobre nós. Então, nós precisamos ter essa obediência irrestrita. O que quer dizer irrestrito nisso? Sem condições, entende? Sem restrições. Irrestrito quer dizer, eu não vou fazer, não, aqui me serve, aqui não me serve, vou fazer só o que dá. Então nós precisamos olhar para esse crescimento espiritual, para que nós possamos ter esse espírito decidido, nós temos que ter já esses 3 passos que eu dei, e agora eu vou dar o 4º passo. Eu disse para vocês que eu daria 4 passos. Um coração grato. Gente, em tudo dai graças a Deus. Ontem à noite aconteceu um negócio que eu falei, gente do céu, só pela misericórdia.
Eu fiz a faxina sábado o dia inteiro, falei pra vocês aqui que eu fiquei até 10 horas da noite, aquela faxina que só a gente pode fazer, que tem que jogar fora, que tem que jogar papel, que tem que arrumar documento, que tem que tirar roupa e dar embora, tirar calçada e dar embora, mover. E a minha casa aqui, gente, ela tem 3 andares. Você imagina o que é fazer uma faxina numa casa de 3 andares, mais um fundo, e tava tudo bagunçado. Não bagunçado, estava organizado para quem via, mas eu sabia que precisava mexer. E Deus me suscitou no coração, comecei a mexer. Então eu organizei desde da parte lá da lavanderia, desde a parte de um quarto que eu tenho separado da casa e os 3 andares aqui. Gente, para que academia? 3 andares subindo e descendo, né? Mas ainda assim eu fui para academia. Quando foi o final da noite, ontem, eu fui tomar banho. Olha o que aconteceu. Aqui em casa o aquecedor é a gás. Eu liguei o chuveiro e cadê? Não tinha água quente. Aí eu tenho um chuveiro que é elétrico lá no fundo, mas eu já estava tão cansada, que eu não tinha forças nem para descer os andares aqui lá pro fundo tomar banho. Eu tomei banho na água fria. Tomei banho na água fria, gente. Quase 10 horas da noite. Quase tive um piripaque. E acabou o gás? Hoje de manhã eu constatei que não. Foi o inimigo fazendo uma confusão para eu reclamar. Porque o que eu poderia ter falado? Mas trabalhei o dia inteiro, que a Anice velha faria isso. Trabalhei o dia inteiro, me matei nessa casa. E agora, a hora que eu vou tomar um banho quente, relaxante, não tem água. E não dava para chamar o rapaz do gás, né? Porque ele atende até as 10 horas. Já era mais de 10 horas num domingo. Eu tomei banho na água fria, louvando a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu consegui vencer esse dia. Obrigado por essa água fria, porque depois eu vou para minha caminha gostosa, né? Também não tá nem tão frio, tá calor, glória a Deus. E eu fui agradecendo a Deus. Mas, gente, em outra época eu reclamaria até não poder mais. Quando foi hoje pela manhã, eu liguei o gás para fazer um café ali pro meu filho e constatar se precisava chamar o rapaz do gás. Tem gás. Simplesmente foi um movimento, né? Aqueles demôniozinhos que ficam atentando. Né? Beijo, querida, Deus abençoe. Depois assiste o final, viu, Dani? Assiste que vai valer a pena. Tá bem? Pega lá no YouTube e assiste de novo, tá? Beijo pra ti. Gente, vocês estão entendendo? Então, o inimigo ele vai trazer várias situações para que nós possamos reclamar e não sermos gratos. Porque um coração que reclama, ele não tem gratidão. Então, ontem eu tomei banho na água fria e agradeci. Falei, obrigado, Senhor. E hoje eu agradeci de novo porque o gás não acabou, né? Porque eu falei, glória a Deus, porque aquele tambor de gás aqui, o bicho custa 600 conto. E aí eu falei assim, graças a Deus não acabou. Então eu agradeci ontem, agradeci hoje de novo. Hoje eu dou um banho na água morna, né? E aí tá tudo certo. Então, nós temos que ser gratos. Se Deus me der a graça que eu desejo, gratidão, Senhor. Se Ele não me der, eu agradeço. Então, por que eu tô falando que o coração tem que ser grato? Porque eu vou fazer essa súplica confiante. Pega os 4 passos. Essa súplica confiante, eu vou fazer essa escuta qualificada, né? Eu vou obedecer essa obediência cega, mas eu já vou agradecer. Quando eu fizer lá aquela súplica confiante, eu já vou agradecer. Senhor, eu estou fazendo essa oração. Eu estou pedindo por fulano, por ciclano, por mim, por uma causa. E eu já agradeço. Eu já agradeço. Porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. E se não for da tua vontade, Senhor, eu agradeço também. Porque o Senhor me deu livramento. Porque isso não era para mim. Porque isso não vai ser bom para mim. Então, quando eu fizer a oração, eu já faço agradecendo. Então, não é para agradecer só no final. É importante no final? Sim. Como aqueles leprosos, né? Os 10 leprosos que foram curados. Quantos que voltaram? Um apenas. Um apenas, né, Camila? Só um. Agora, e se nós mudarmos a nossa oração, nós fizermos essa súplica confiante, opa, deu uma conexão aqui. Se Deus não nos atender naquilo que nós pedimos, é porque não é bom para nós. Ou porque não é o momento de dar. Porque talvez nós queremos para hoje, e Deus vai dar daqui 10 dias, daqui 10 anos, não sei. Então nós temos que entender que esses 4 passos vai nos tornar um coração decidido. Vai nos tornar a nossa oração, uma oração, ó, nós queremos isso. Por quê? Porque Deus, ai Senhor, eu queria melhorar de vida, mas eu não sei se eu quero
morar em Maringá, se eu quero morar em São Paulo, não sei se eu quero uma casa, se eu quero um carro, se eu quero uma bicicleta. Gente, Deus não vai atender uma pessoa que não sabe o que quer. Deus não vai atender uma pessoa que não sabe o que quer. Nós temos que ter essa decisão. Olha o desafio da conexão, Senhor. Mas já finalizando, tá, pessoal? Porque nossa live aí é meia horinha, já até passou. Então, eu preciso ter um coração decidido. Seja quente ou seja frio, morno eu te vomito. Isso está lá em Apocalipse, não é? Então, nós precisamos sair de cima do muro. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Eu não preciso nem falar que quando você não é de Deus, de quem você é. As tuas decisões são de Deus? Deus não age na indecisão. Vou deixar os 4 passos para vocês. Se você gostou dessa live, compartilhe. Vai ficar no YouTube, compartilha com quem não tem Instagram, tem só WhatsApp. E por caridade, comenta aqui, quando eu colocar, comenta e manda para outras pessoas, para poder outras pessoas também aproveitarem disso, que é palavra de Deus, tá? Não é por mim não, tá, gente? É por Deus, tá bem? Então, se você sentir no coração que é para mandar para outras pessoas, mandem. E que Deus te dê um coração decidido, uma determinada decisão, que Santa Teresa d'Ávila, uma mulher decidida, de força, quem não lê os livros dela, a gente não conhece a vida dela, tá perdendo. Que vocês sejam essas pessoas de determinada decisão, que você seja essa pessoa que realmente faça a diferença no mundo. E Deus vai atender muito mais os seus pedidos quando você seguir esses passos aqui. Tá bem? Deus abençoe vocês, meus queridos. Um excelente abençoado dia, uma excelente abençoada semana, sempre na presença de Deus. Beijo no coração.